Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Proteção às iguanas. A partir de agora, Tabelando, a sua resenha futebolística. Salve, salve, rapaziada, ligadinho no nosso Tabelando. O podcast tá chegando mais uma vez pra você que tá nos ouvindo aí através do YouTube ou do SoundCloud. Estamos chegando aí pra falar muito do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo essa reta final. Muita coisa a se definir ali na parte de baixo da tabela. Cruzeiro e Ceará disputando a última vaga aí do rebaixamento. Eu tô com ele mais uma vez, Haroldo Neto. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio improvisado. Tudo bem, meu querido? Fala comigo. E aí, Gabriel, tudo bom? É um prazer Tudo estar bem. com vocês aqui de novo. Mais uma vez podendo estar dividindo minha opinião com vocês para esses podcasts maravilhosos. Esses podcasts maravilhosos que estamos gravando aqui. E é uma honra poder dividir esse momento novamente com vocês. Vamos lá. É isso aí, o Brasileirão tá pegando fogo. O Cruzeiro perdeu ontem para o Clube de Regatas Vasco da Gama em São Januário. E afunilou mais ainda. O que você tem a dizer pra nós aí, Haroldo, do Cruzeiro? O Cruzeiro que passa por uma crise aí no futebol. É a primeira vez que o clube passa por isso, né? Que tem a primeira não, a segunda, que também em 2011 quase caiu, mas essa vez aí parece que não vai ter escapatória não, Haroldo. Essa vez eu acho que realmente, Gabriel, é uma situação bem mais complicada do que foi a de 2011. O clube passa por diversos problemas. A diretoria não consegue se acertar. Não consegue se acertar com os jogadores. Tivemos agora o afastamento do Thiago Neves, Sim, que eu acho que era um dos principais peças ali do elenco. E o clube não vem apresentando um futebol bonito já faz tempo. Vem apresentando um futebol realmente medíocre pelo aquilo que é a instituição Cruzeiro. E infelizmente é uma decepção. Mas existe toda aquela questão do salário, né? Por exemplo, todos os times que caíram aí, Vasco, por exemplo, Vasco, Corinthians, questão da diretoria não pagar o jogador, então eu fica concordo, complicado, Gabriel. né? Eu concordo sim que claro que todo mundo tem que que respeitar. trabalha quer Sim, receber, né? Ninguém trabalha num ambiente que não tá recebendo, que é desfavorável. Todo jogador, eu sei que jogador tem família para sustentar E tem tudo aquele mais. padrão de vida também que... Mas eu acho que isso não é justificativa para fazer corpo mole dentro de campo. É porque o clube não é só uma instituição financeira, não. O clube é muito mais que isso. Envolve muito mais coisas do que somente Salário diretoria atrasado. e jogador. Sim. Eu acho que é muito desrespeito com o torcedor, Obviamente, que é o principal prejudicado nisso tudo aí. com certeza. É o que mais sofre e sem o torcedor não há clube. E eu acho que eles deviam valorizar mais o torcedor. É bem complicado. O jogador, ele tem aquele padrão de vida que ele estabelece. Obviamente tem muitos jogadores que já são consagrados, que talvez já tenham ali a sua folga financeira. Mas é bem complicado porque às vezes você faz uma conta ali no mês e está dependendo daquele dinheiro. E obviamente que tem toda a questão política também que envolve. E toda vez que um time está mal politicamente, o reflexo dentro de campo é sempre esse: ou o time briga para cair ou o time cai. Vasco já passou por isso 3 vezes, Corinthians já passou por isso, Grêmio já passou por isso, Inter já passou por isso. Então infelizmente aí o Cruzeiro esse ano acho que não escapa. O Ceará aí com o empate e o Cruzeiro perdendo o jogo pro Grêmio já decreta aí seu rebaixamento. E é isso aí, Haroldo. Eu queria complementar com uma pergunta, Gabriel. Claro. A gente vê grandes clubes aí do futebol brasileiro em situações precárias. Caso de Cruzeiro, Botafogo, até mesmo o Vasco, que já não é mais o que era antigamente. Eu acho... o que você acha que se deve esse decaimento desses grandes clubes no futebol brasileiro? Olha, na realidade é tudo uma questão econômica e política. Primeiro, eu vou falar por onde eu conheço mais, que é o Vasco da Gama. O Vasco, desde que o Eurico Miranda assumiu lá atrás, depois da era Dinamite, que já também não fez uma grande gestão, o Vasco vem passando por muita dificuldade, principalmente questão financeira. O time não consegue ali liquidar suas dívidas, é um dos clubes no Brasil que mais deve, e isso reflete dentro de campo.
Obviamente que tem alguns clubes que conseguem lidar melhor com essa situação, por quê? Porque tem uma gestão com uma melhor qualidade, com pessoas ali que pensam diferente e que tratam o futebol, acima de tudo, como um negócio, uma administração. Então eu acho que a partir do momento que o clube ele consegue gerir a sua administração financeiramente, eu acho muito difícil ele passar por essa situação, sendo um clube grande. Por exemplo, o São Paulo é um time que tem crises políticas, mas nunca deixa salário atrasar, por exemplo. Então é muito difícil você ver o time do São Paulo brigar por um rebaixamento. Brigou recentemente, ano retrasado, mas uma contratação certa do Hernandes ali tirou o time daquela situação. Então, para mim, a questão política e a questão financeira, ela é mais determinante do que o futebol jogado propriamente, porque se o time não recebe, se o jogador não recebe, ele não vai querer jogar, ele vai fazer compromisso, isso é normal do futebol. Principalmente aqui no Brasil, que a gente vive uma crise econômica muito grande já faz tempo. Então isso reflete sim no futebol, não só na economia do Brasil em geral, mas também no futebol. O futebol é um esporte, mas é um negócio também. É uma empresa ali que tem que pagar seus jogadores, os jogadores recebem salário, entendeu? Pode ser um salário alto, mas eles recebem. Então, pra mim, é uma questão totalmente política e financeira, Aru. Gabriel, eu concordo totalmente com a sua opinião. Eu acho que a situação que o Brasil vive, esse momento de crise financeira e econômica, eu acho que reflete também no futebol. E também acho que boa parte dessa decaimento desses grandes clubes é por parte de má gestão da diretoria. Eu acho que essas diretorias estão ultrapassadas. Elas ainda não enxergam o futebol como algo realmente sério. Eu acho que ainda há aí por aí muita diretoria de clube grande trabalhando como diretoria de clube amador. E eu acho que precisa ter toda uma reformulação e profissionalização dessa diretoria que a gente vê aí hoje em dia aqui no Brasil. Porque se a gente pega lá fora, os diretores de grandes clubes são administradores, são pessoas que realmente entendem do mercado financeiro e sabem como se gerir um clube. E além disso, tem alguns clubes aí que tem a questão da corrupção também por trás, que a gente percebe, vê, o Vasco já passou por isso. Tem a questão dos beneméritos também, que muitos estatutos de clube determinam que os beneméritos eles têm que determinar e votar e escolher um presidente. O Vasco passou por isso recentemente também. Não é só o Vasco, tem vários clubes grandes que têm essa regra, né, na constituição do clube ali, na gestão. Então, além disso, também tem a questão das categorias de base, que são muito mal aproveitadas por muitos clubes, né? Tem muitos jogadores que saem muito cedo também por uma questão financeira, né? Na Europa eles vão ganhar muito mais e isso prejudica e reflete também na situação dos clubes aqui no Campeonato Brasileiro. O Vasco vendeu jogadores para a Europa muito cedo, Paulinho, Douglas Luiz, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 50 milhões de euros, muito dinheiro, mas poderia ter ficado mais um ano aqui para, quem sabe, ganhar mais títulos com o Flamengo também e melhorar o seu futebol, que não é lá essas coisas lá na Europa, né? O pessoal endeusa muito ele, eu não acho isso tudo, não. Em relação a jogador da base, eu fico tão entristecido com essa diretoria do São Paulo. Eu acho que o CT da Cotia forma grandes jogadores há muito tempo. E você vê aí, o São Paulo não sabe aproveitar esses grandes jogadores. Ele vende muito barato. Você vê o caso do David Neres, foi vendido por 9 milhões de euros. Hoje em dia está valendo muito mais que isso. Você vê o próprio Éder Militão, foi vendido agora a 42 milhões de reais. Um ano depois foi vendido para o Real Madrid por 50 milhões de euros. Você vê que o São Paulo não sabe aproveitar as grandes joias que tem no clube, assim como grandes clubes do país que não sabem aproveitar a base. Preferem comprar um jogador já de nome do que apostar numa promessa da base, que eu acho que é um grande erro. Eu acho que se todos os clubes começassem a olhar mais para sua categoria de base e colocassem esses meninos para jogar, eu acho que talvez o futebol brasileiro conseguisse subir o nível novamente. Seria interessante também os clubes tentarem segurar esses jogadores para o mercado europeu, porque toda vez que eles chegam com uma proposta, infelizmente aí
o jogador é vendido. O Vasco já renovou o contrato do menino Thales Magno agora até 2022, com uma multa rescisória em torno ali de 200 milhões de reais. Então, parte daí, né, a iniciativa dos grandes clubes de segurarem esses jogadores, porque é só o futuro do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está perdendo a sua essência para o futebol europeu. Está perdendo a essência e talvez por isso não está ganhando Copa do Mundo. A gente está chegando lá na Copa do Mundo e a gente está apanhando porque não está sabendo impor o nosso futebol, a raiz do nosso futebol, a raiz do futebol brasileiro, que é o quê? É a ginga, é o passe, são jogadas rápidas, gols, e é o que a gente não... É muito difícil a gente ver isso. A gente vê na Europa, porque eles pegam e jogam na Europa, então eles seguem o modelo europeu. Se a gente pegar aquele modelo do futebol brasileiro antigamente, 4-3-3, 2 pontos, a gente ganha, a gente volta a ganhar uma Copa do Mundo. Mas para isso, a gente tem que segurar os jogadores aqui e a gente tem que enraizar esse futebol nesses jogadores. Haroldo, a gente tem que falar também um pouquinho sobre aí, a questão das vagas da Libertadores, que parece que já estão definidas. Para você, Internacional, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio já estão classificados ou não? Pode acontecer alguma mudança aí? Eu creio que seja muito difícil. A gente vê ali, do 9º pro 8º colocado, que esse ano vai ser G8, né? Sim. Do 9º pro 8º colocado são 4 pontos de diferença em 6 conquistados. Então eu creio que seja muito difícil alcançar. O São Paulo, por exemplo, já é um time que está garantido. Está garantido. Essas duas últimas vagas eu acho que fica entre Inter, Corinthians e dificilmente entre Fortaleza, Goiás e o Bahia, talvez chegando. Haroldo, olhando para o São Paulo aí, que é seu time do coração, qual a análise que você faz da campanha do tricolor paulista aí no Campeonato Brasileiro? Decepcionante. Essa é a palavra. A diretoria da equipe do São Paulo só vem errando nos últimos tempos. Em questão de gestão, em questão de contratação. As contratações foram umas contratações para esse ano. Por exemplo, o Pato já vem encostado há muito tempo. Pablo estão jogando muito pouco. E lembrando que o São Paulo, quando trouxe o Daniel Alves aí, a gente colocou aquele alvoroço. O Daniel Alves é um grande jogador, mas assim, opinião minha, não... Se trouxe o Daniel Alves, não traria Juan Fran. Tentaria contratar outro jogador em outra posição com mais nome, né? Porque se você traz um jogador que é lateral direito, ele tem que jogar na lateral direita. Minha opinião. Esse é um belo exemplo de quão desorganizada está a gestão do São Paulo. São Paulo esse ano deixou muito a desejar. E traz 2 lateral direito de nome, sendo que só precisa de um, né? Precisa de um. Aí o que me faz? Era mais fácil trazer um lateral esquerdo ali pro lugar do Reinaldo, talvez. Aí qual a solução? Vamos improvisar o Daniel Alves de camisa 10 armando não dá jogada. Certo, não dá certo, não adianta. E acaba que queima até o jogador. O Daniel Alves já tá triste, você já vê que ele já tá sem clima no São Paulo. E aí? Você pensa comigo, Daniel Alves é um dos melhores laterais direito do mundo. Então ele tem que jogar onde? Sim, tem que jogar na lateral direito, porque é ali que ele vai render. Se colocar um jogador para jogar no meio de criação, ele não vai conseguir jogar, ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho. Mas é uma coisa que eu falo, ninguém consegue jogar no São Paulo. Cara, Cícero saiu do São Paulo, campeão da Libertadores. Eu falo isso do Vasco, cara, eu falo, tem uns jogadores que entram no nosso time e não conseguem. Lucas Prato saiu do São Paulo 2018, campeão da Libertadores. Rodrigo Caio saiu do São Paulo campeão da Libertadores. Se você quer ser campeão, saia do São Paulo. Deve ter um crânio de burro enterrado. Alguma coisa errada lá. Do São Paulo, porque não pode, cara. Mas é isso mesmo. Futebol tem dessas coisas, meu amigo. É isso aí, a sua análise aí do São Paulo. Haroldo, então, para finalizar esse podcast aí, para você, Cruzeiro decretado rebaixado? Não diria isso, porque Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro, apesar da crise. E apesar de ter 2 jogos extremamente complicados, que é o Grêmio fora de casa e o Palmeiras, e depois recebe o Palmeiras dentro de casa na última rodada. São 2 jogos muito difíceis, mas a gente não pode decretar o Cruzeiro rebaixado, porque o gigante nunca caiu. Então... Lembrando que o Ceará pega o Corinthians em casa no Castelão, que é o jogo que pode determinar ali o próximo rebaixado. Sim. Se o Ceará empata o jogo com o Corinthians, ele vai a 39 pontos.
Se o Cruzeiro perde pro Grêmio, o Cruzeiro é automaticamente rebaixado com o empate do Ceará. Sim. Então, realmente uma situação, muito delicada, muito delicada. Mas eu creio que se ganhar os 2 jogos, não cai. Vai depender muito, né? Porque o Ceará também porque ele não tem depende 2 só jogos dele, né? complicados. Não depende só dele. Tem o Ceará ali que tem um jogo em casa contra o Corinthians. Sim, e depois Corinthians que vem precisando garantir a sua Libertadores também. E depois o Ceará finaliza o Campeonato Brasileiro jogando contra o Botafogo. No Engenhão. São 2 confrontos ali difíceis. A gente não sabe, não tem como determinar quem vai cair ou não. Mas assim, já digo que 90% de chance do Cruzeiro cair, infelizmente. Sim, 90% de chance de cair. O jogo contra o CSA não poderia ter perdido, em hipótese alguma. Que era o jogo que talvez salvaria o Cruzeiro do rebaixamento. Mas você lembra do Fluminense de 2009? 99% de chance. Mas aí Fred, né, meu amigo? Fred tava voando naquela época. É isso aí, Haroldo. Pra finalizar, queria dar mais alguma palavra? Quer mandar um abraço aí pra alguém ou não? Queria agradecer aí por estar participando com vocês aí mais uma vez. Agradecer por ter ficado escutando a gente até agora. E queria pedir pra vocês seguir a gente aí nas redes sociais. Segue aí que a gente vai gravar bastante. Tenham todos um bom dia, boa Boa tarde par. ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem escutando a gente aí. É isso e até aí. a próxima. Queria mandar, antes de despedir, mandar um abraço aí pro Marcelão, Voz de Trovão, que quer que a gente participe lá ao vivo. Você quer ir lá? Vamos lá, rapaz. A gente tem que meter o louco mesmo. Você anima? Bora. Vambora então, Marcelão, tamo junto. Na próxima a gente grava aí no seu estúdio, aí na sua rádio, beleza? Rapaziada, lembrando que o nosso Twitter é o Tabelando Podcast1, entra lá, manda mensagem, participa das nossas enquetes. E o nosso Instagram é o Tabelando Podcast, beleza? Haroldo, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Rapaziada!